Hoje vamos explorar um dos crimes mais terríveis e marcantes da história da Austrália, o assassinato de John Price, ocorrido em fevereiro de 2000. Catherine Knight, uma mulher com um histórico de abusos e traumas profundos, acabou cometendo um ato de violência tão chocante que deixou o país em estado de incredulidade. Ao longo de sua vida, Catherine foi conhecida por tratar seus parceiros com extrema crueldade. Mas o que ela fez com John Price superou qualquer limite. Depois de uma infância repleta de dificuldades, ela criou um ambiente ainda mais tóxico para seus filhos, culminando em um crime que até hoje é lembrado como um dos mais macabros. O assassinato de John Price foi o ponto culminante de sua violência, quando ela o matou de forma brutal, decapitou e despelou seu corpo, servindo partes dele em um prato para alimentar seus próprios filhos. Prepare-se, pois esta história, repleta de detalhes perturbadores, exige total discrição. Vamos entender em detalhes o que aconteceu. Agora, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias como essa. Se você estiver curioso para saber como essa história se desenrola, continue assistindo, pois os próximos capítulos vão te surpreender. Catherine Mary Knight nasceu no dia 24 de outubro de 1955, em Aberdeen, uma cidade pequena e conservadora no Vale Hunter, em New South Wales, Austrália. Seus pais, Jack e Barbara, levavam uma vida aparentemente normal, até que Barbara começou a trair Jack com o melhor amigo e colega de trabalho dele, Ken Knight. O escândalo gerado por esse caso extraconjugal foi tão grande que a reação da comunidade foi implacável, forçando Barbara e Ken a deixarem a cidade e se mudarem para Maury. Essa mudança, no entanto, não foi bem recebida pelos filhos de Barbara, que estavam profundamente desapontados com a mãe. Os dois filhos mais velhos optaram por ficar com o pai, enquanto os mais novos foram morar com a tia em Sydney. Após se mudar, Barbara teve mais 4 filhos com Ken, incluindo um par de gêmeas, uma delas chamada Catherine. Desde o início, Catherine foi exposta a uma vida familiar instável e disfuncional, crescendo em um ambiente longe do convencional, o que acabou moldando a pessoa que ela se tornaria. Catherine cresceu em um lar onde a violência e o abuso eram constantes. Seu pai, Ken, era um alcoólatra agressivo, que frequentemente abusava de sua esposa, Barbara, de maneira brutal, criando um ambiente tóxico e traumático para os filhos. Quando o ex-marido de Barbara faleceu, seus filhos mais velhos foram forçados a retornar para a casa da mãe e a conviver com Ken, o homem responsável por destruir sua família. Barbara, além disso, discutia abertamente com suas filhas sobre sua vida sexual, expressando o quanto odiava sexo e homens, o que gerou uma visão distorcida e prejudicial sobre os relacionamentos na mente de Catherine. Já na escola secundária, Catherine era uma jovem isolada, lembrada por seus colegas de classe como alguém intimidadora e temida. Ela carregava uma faca nas botas e, em um momento de raiva, chegou a ameaçar um grupo de meninos com ela. Embora esse comportamento agressivo fosse uma característica sua, Catherine também tinha um lado afetuoso e protetor. Quando estava calma, ela era uma aluna exemplar e mostrava carinho pelo irmão mais novo, Shane, além de cuidar de animais feridos como gatos, cães e pássaros, até que pudessem ser soltos novamente. Esse contraste entre agressividade e compaixão acabaria influenciando os eventos que se seguiriam em sua vida. Durante sua infância e adolescência, Catherine afirmou ter sido vítima de abusos por outros membros da família, embora não pelo pai, até que tivesse cerca de 11 anos. Algumas pessoas duvidaram dessas alegações, mas parece que alguns psiquiatras acreditaram nela e outros membros da família corroboraram suas histórias. A única pessoa com quem Catherine realmente se conectava era o tio Oscar,
Sua relação com ele, no entanto, foi tragicamente interrompida quando ele tirou a própria vida. Catherine alegou que o espírito de Oscar continuava a visitá-la, uma crença que ela manteve por toda a sua vida, dizendo que ele nunca parou de assombrá-la depois de sua morte. Após a morte de seu tio, a família de Catherine se mudou novamente para Aberdeen, onde ela continuou a crescer. Na escola, Catherine começou a namorar, e quando seu namorado sugeriu ter relações sexuais, ela se sentiu desconfortável e compartilhou seus sentimentos com sua mãe. Bárbara, curiosamente, mesmo após tudo o que havia vivido, disse à filha para aguentar e parar de reclamar. Catherine, por fora, parecia ser uma aluna modelo, mas sua vida nos bastidores era bem diferente. Ela era solitária e, muitas vezes, intimidava os colegas menores, até ferindo um garoto com uma arma não especificada e sendo ferida por um professor que se defendeu após ser atacado por ela. Catherine abandonou a escola aos 15 anos, sem saber ler ou escrever corretamente. No início, ela arranjou um emprego em uma fábrica de roupas, cortando tecidos, mas logo se interessou pelo trabalho em um matadouro local, onde começou a cortar órgãos de animais. Ela se destacou rapidamente e foi promovida, recebendo seu próprio conjunto de facas de açougueiro, que passou a valorizar intensamente. Ela sempre as mantinha acima de sua cama, acreditando que poderia precisar delas algum dia. Catherine se acostumou com esse hábito, que manteve ao longo de sua vida, independentemente de onde morasse. Catherine continuava a manter suas facas acima da cama, acreditando que poderiam ser úteis algum dia. Ela sempre as guardava com a esperança de que algum momento precisaria delas. Foi em um desses momentos que ela conheceu David Kellett, um colega de trabalho e amigo de seu irmão. David, assim como o pai de Catherine, era um grande bebedor, e seu passado havia sido marcado por um trauma no trabalho anterior como ferroviário, onde presenciou a morte de seu melhor amigo. Esse evento traumatizante, que ocorreu quando uma falha na troca de trilhos de trem resultou na morte de seu amigo, fez com que David visse uma cena ainda mais horrível. Ele teve que salvar várias crianças que estavam em um ônibus escolar atingido por um trem, resultando na morte de 6 delas. Isso afetou profundamente sua vida e seu desempenho no trabalho, levando à sua demissão. David acabou começando a trabalhar no mesmo matadouro de Aberdeen, onde Catherine estava, e logo se aproximou dela. O relacionamento dos dois foi, como se podia esperar, incomum. Sempre que David se envolvia em brigas, o que acontecia com frequência, Catherine se envolvia também, agredindo o oponente em seu lugar. Ela era conhecida por ser extremamente violenta e imprevisível, sempre pronta para ameaçar qualquer um que a desafiasse. Em 1974, os dois decidiram se casar, e o evento foi tão pouco convencional quanto o relacionamento deles. Chegaram ao casamento de motocicleta, completamente bêbados. Antes da cerimônia, a mãe de Catherine deu um conselho a David. Fique de olho nela, ou ela vai te matar. Não pense em traí-la, porque ela vai te matar. Essa previsão se provaria aterradoramente verdadeira. Após o casamento, as coisas ficaram ainda mais intensas. Naquela noite, depois de consumarem o casamento 3 vezes, Catherine ficou furiosa por David ter acabado tão rapidamente e tentou estrangulá-lo. Embora ele tenha conseguido se defender, o casamento continuou em um ciclo constante de violência. Em uma ocasião, quando Catherine estava grávida, ela ficou tão irritada com David por ter chegado tarde que queimou todas as suas roupas e sapatos e ainda o atingiu com uma frigideira na cabeça. David, temendo por sua vida, correu para a casa de um vizinho, onde desmaiou devido à fratura no crânio. Mesmo com os policiais sugerindo que ele registrasse queixa, Catherine o convenceu a desistir de fazer isso. David, após esses episódios constantes de abuso, decidiu que não aguentava mais.
Depois de dar à luz a sua primeira filha, Melissa, Catherine, em um ato de desespero, balançou violentamente o bebê no carrinho e foi internada em um hospital. O diagnóstico foi de depressão pós-parto, mas, quando liberada, seu comportamento piorou. Ela pegou Melissa e foi até os trilhos de trem, deixando a criança lá enquanto ela roubava um machado em uma loja local. Felizmente, um morador de rua encontrou Melissa a tempo, salvando-a minutos antes de o trem passar. Após esse incidente, Catherine foi novamente internada. Após sua liberação, Catherine, mais uma vez, agiu com violência. Ela cortou o rosto de uma mulher com uma de suas facas de açougue e a forçou a levá-la até Queensland para confrontar David. A mulher conseguiu escapar em um posto de serviço ao longo do caminho, mas Catherine não parou por aí. Ela sequestrou um menino como refém e, ao ser capturada pela polícia, foi derrubada por um policial que a acertou na cabeça com uma vassoura. Catherine foi levada para um hospital psiquiátrico, onde disse que estava pronta para matar alguém, especificamente o mecânico que havia consertado o carro de David, o culpando pela fuga de seu marido. Pouco depois, David, em um gesto de apoio, deixou sua nova namorada e voltou para Aberdeen para ajudar Catherine, acreditando que ela precisava de cuidados. Após sua liberação, Catherine foi colocada sob a guarda de sua sogra e se mudou para Ipswich, uma cidade a oeste de Brisbane. Lá, ela conseguiu um emprego em um matadouro e teve mais uma filha com David. No entanto, após 4 anos, ela de repente abandonou David e se mudou de volta para seus pais em Aberdeen. Ela voltou a trabalhar no matadouro, mas logo sofreu uma lesão nas costas e recebeu uma aposentadoria por invalidez. Sem nada para fazer, ela conheceu outro homem chamado David Saunders, com quem começou a viver. No entanto, Catherine não conseguia lidar com a ideia de que ele mantivesse um apartamento separado. Logo, Catherine começou a ficar paranoica sobre o que David poderia estar fazendo quando não estava por perto. Ela o expulsava de casa sem motivo e depois implorava para que ele voltasse. Em um ato de vingança, Catherine cortou a garganta do filhote de Dingo, de 2 meses de David, bem na sua frente, antes de nocauteá-lo com uma frigideira. Isso foi apenas o começo de uma série de eventos violentos, com Catherine cada vez mais fora de controle. Se você está surpreso com a gravidade dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações de mais conteúdo como esse. Fique atento, pois o que vem a seguir vai te chocar ainda mais. No ano seguinte, Catherine deu à luz outra filha e o casal se mudou para uma nova casa. Catherine, com o dinheiro da aposentadoria por invalidez, comprou a casa e decorou o lugar de maneira extremamente peculiar. Ela cobriu as paredes de cima a baixo com peles de animais, chifres, armadilhas para ursos, facões, ancinhos e forcados. O lugar parecia mais uma versão psicótica de um restaurante, algo totalmente insano. Depois de uma discussão, Catherine, mais uma vez, agrediu David, dando-lhe um tapa na cara e, em seguida, esfaqueando-o no estômago com uma tesoura. Finalmente, David, cansado da violência, se mudou, mas cometeu o erro de voltar para pegar algumas de suas coisas. Ao retornar, ele encontrou suas roupas todas cortadas. A situação estava ficando cada vez mais insustentável. David tentou se esconder de Catherine, mas ela não desistiu de encontrá-lo. Ela chegou a contatar seus amigos, mas ninguém revelou o seu paradeiro. Eventualmente, David teve que voltar para ver suas filhas e recuperar algumas de suas coisas. Quando ele chegou em casa, descobriu que Catherine, provavelmente para salvar a face, havia ido à polícia e alegado ser ela a vítima de abuso. Com isso, obteve uma ordem de proteção contra David, fazendo com que ele ficasse ainda mais preso em seu próprio pesadelo. Em 1991, Catherine engravidou de John Chillingworth,
um ex-colega de trabalho, e teve um filho chamado Eric. No entanto, ela não demorou muito a deixá-lo por outro homem, com quem estava tendo um caso. John Charles Price entrou na vida de Catherine em 1993. Ele era um homem casado, com 3 filhos, e se encontrava em um hotel quando conheceu Catherine. Em pouco tempo, os dois começaram a ter um caso, e o relacionamento deles foi rapidamente notado por toda a cidade. John, apesar de já ter ouvido as histórias sobre a violência de Catherine, decidiu ignorá-las e continuou com ela. Ele sabia exatamente quem ela era e a fama que carregava, mas decidiu que sua vida seguiria normalmente. Por fora, tudo parecia estar bem. John, um homem respeitado, trabalhador e bem-sucedido, estava ganhando um bom salário como minerador e era muito querido por seus filhos, que também gostavam de Catherine. Ela, por sua vez, assumiu o papel de esposa dedicada e mãe de seus filhos, preparando as refeições, costurando as roupas e até cuidando de suas crianças. Segundo John, o relacionamento deles começou muito bem. Ela se mostrava afetuosa e carinhosa, além de ser ótima na cama. Para John, sua vida parecia um mar de rosas. No entanto, a situação logo começou a mudar, como era esperado. A violência de Catherine ressurgiu quando ele se recusou a se casar com ela, o que causou uma grande discussão entre o casal. Como vingança, Catherine fez um vídeo de itens que John havia supostamente roubado do trabalho e enviou para o chefe dele. Mesmo que os itens estivessem fora de validade e destinados a serem descartados, John acabou sendo demitido. No mesmo dia, John a mandou embora de sua casa, mas, como nos outros relacionamentos dela, não demorou muito para que eles se reconciliavam. O comportamento de Catherine ficou ainda mais imprevisível. Ela começou a pedir a ajuda de seu sobrinho para roubar o carro de John, queimá-lo e depois jogar ácido no rosto dele. Quando seu sobrinho se recusou, ela novamente usou a violência, esfaqueando John no peito. Mesmo assim, John não conseguiu se livrar dela, o que o deixou cada vez mais temeroso do que poderia acontecer. John se sentia cada vez mais preso em sua casa e as brigas entre eles se tornaram frequentes e violentas. Catherine começou a ameaçá-lo de morte e ele se sentiu incapaz de escapar da relação. John tentou falar com a polícia sobre a violência que estava sofrendo, mas foi informado de que precisava de uma ordem judicial para conseguir que Catherine fosse retirada de sua casa. Ele estava desesperado, preso entre o medo de Catherine e a falta de apoio das autoridades. Sua situação se agravou ainda mais quando, em 29 de fevereiro de 2000, ele foi ao tribunal para tentar obter uma ordem de restrição contra Catherine. Ele relatou à corte que, na noite anterior, havia acordado com Catherine ao pé de sua cama, com a mão atrás das costas, e, ao pular da cama, percebeu que ela não estava armada. O tribunal concedeu-lhe a ordem de restrição, mas Catherine ignorou totalmente a decisão judicial. No entanto, John estava tão assustado que nem sequer quis voltar para casa, com medo do que Catherine poderia fazer com seus filhos caso ele não retornasse. Por isso, ele decidiu parar na casa de um vizinho para beber um pouco, e antes de ir embora, pediu para que o vizinho chamasse a polícia caso visse sua van ainda estacionada na garagem na manhã seguinte. Ele sabia que algo terrível aconteceria e não estava mais seguro nem em sua própria casa. Quando John chegou em casa naquela noite, ele não imaginava o que estava por vir. Ele foi direto para a cama, exausto, e ao adormecer, Catherine já estava aguardando, disfarçada de forma a parecer calma. Após algum tempo assistindo TV, ela foi para o chuveiro, se vestiu com uma roupa de dormir sensual e entrou na cama com ele. Quando John se virou para adormecer, Catherine, que estava aguardando esse momento, o acordou de repente e o atacou com uma faca de açougueiro que havia escondido. O golpe foi forte e John acordou assustado,
tentando se levantar e fugir da casa. Apesar de sua tentativa de escapar, John estava perdendo muito sangue. Catherine o perseguiu pela casa, esfaqueando-o de forma implacável, atingindo suas costas e pescoço com grande precisão. Quando ele finalmente conseguiu abrir a porta da frente, ela o seguiu e, com força, o arrastou de volta para dentro, continuando a atacá-lo. No total, Catherine esfaqueou John 37 vezes, com uma calma perturbadora, como se estivesse se divertindo com o sofrimento dele. Após finalmente matá-lo, Catherine seguiu com seus planos. Ela foi até o banco e retirou uma quantia significativa da conta de John, cerca de $1.000. Em seguida, ela arrastou o corpo dele até a sala de estar e, utilizando suas facas de açougueiro, começou a despelá-lo. A técnica que Catherine usou para remover a pele de John foi tão precisa que, após a autópsia, foi possível recosturá-la ao corpo dele. Ela levou tanto tempo para realizar esse processo que especialistas estimam que tenha demorado pelo menos 40 minutos para concluir a tarefa. Catherine, porém, não parou por aí. Ela também cortou partes dos glúteos de John, assou-as no forno e serviu para os filhos de John com legumes. Para completar seu ato horrível, Catherine colocou a cabeça de John em uma panela e preparou uma refeição para os filhos dele, colocando a comida em 3 pratos, com os nomes das crianças escritos em bilhetes embaixo dos pratos. Depois de preparar os pratos, Catherine se sentou para comer, mas não conseguiu ingerir a comida que preparou. Ela jogou o restante no jardim e, ao que parece, não consumiu nada do que fez. Deixou a cabeça de John cozinhando em fogo baixo e, em seguida, foi até o armário de medicamentos e pegou uma grande quantidade de pílulas. Ela se deitou, tomando as pílulas e passando mal devido à overdose. Quando a polícia finalmente chegou à casa, os oficiais encontraram uma cena que parecia saído de um pesadelo. Ao arrombarem a porta da frente, eles foram imediatamente recebidos por uma onda de sangue e seguiram pelos corredores até o corpo mutilado de John. A polícia logo percebeu que o que pensavam ser uma grande quantidade de pele pendurada, com cabelo e outros vestígios humanos, era de fato a pele de John, que tinha sido removida de forma minuciosa. Enquanto os policiais investigavam a cena, o choque tomava conta de todos que estavam presentes. Catherine, por sua vez, não estava mais em sua casa, mas foi encontrada em estado inconsciente após ter ingerido as pílulas, tentando pôr fim à sua própria vida. Ela foi levada às pressas para o hospital. 5 dias depois, durante a entrevista com a polícia, Catherine afirmou que não lembrava de nada do que havia acontecido na noite do assassinato. Ela se declarou culpada, mas ainda alegava que as motivações para o crime estavam ligadas a um histórico de abuso doméstico, tentando retratar-se como uma vítima. Ela mencionou em diversos momentos que o comportamento de John foi o que a levou a cometer tal ato. Contudo, a polícia logo descobriu que Catherine havia lavado as roupas, roubado a carteira de John, deixado a cena do crime e ido até um caixa eletrônico retirar dinheiro da conta dele. Com o desenrolar da investigação, ficou claro que Catherine não era a vítima, mas sim a agressora. Depoimentos de antigos parceiros e familiares mostraram que o comportamento de Catherine era, na verdade, caracterizado por sua própria violência, não por ser alvo de abuso. Seu irmão também relatou que Catherine sempre dizia que mataria alguém e escaparia da responsabilidade, alegando que as pessoas pensariam que ela estava louca e por isso seria isenta de culpa. Após esses depoimentos, ficou mais evidente que a versão de Catherine não era plausível. O julgamento de Catherine Knight começou em 2001 e logo ficou claro que ela não seria tratada como qualquer outra criminosa. A acusação alegou que ela era completamente responsável por seus atos e que não havia qualquer justificativa para o que ela fez com John.
A defesa tentou argumentar que Catherine sofria de transtornos mentais, incluindo dissociação e amnésia, mas isso foi rapidamente refutado por especialistas. Durante o julgamento, 3 dos psicólogos mais renomados da Austrália avaliaram Catherine e diagnosticaram um transtorno de personalidade borderline. No entanto, eles também concluíram que ela sabia exatamente o que estava fazendo na noite do assassinato e que suas ações não foram resultado de uma doença mental, mas sim de um ato premeditado de vingança. Durante as audiências, o juiz Barry O'Keefe ofereceu aos 60 jurados a oportunidade de ver as fotos da cena do crime. Mas apenas 5 optaram por ver as imagens perturbadoras. Quando as evidências foram apresentadas e os detalhes do crime foram expostos, Catherine entrou em um estado de histeria e teve que ser sedada. Ela não conseguiu controlar a reação ao ver as provas de sua brutalidade, e a sessão foi interrompida, sendo retomada no dia seguinte. No retorno, Catherine decidiu mudar sua defesa para culpada, dispensando o longo processo de julgamento e poupando o júri de testemunhar mais detalhes horríveis. A decisão de admitir sua culpa não fez com que ela assumisse qualquer responsabilidade ou demonstrasse arrependimento. Após essa mudança de postura, o juiz ordenou uma avaliação psiquiátrica de última hora para determinar se Catherine estava apta a compreender as implicações de sua confissão. O laudo revelou que ela estava plenamente ciente de suas ações e que sua decisão de cometer o crime foi completamente deliberada. A defesa alegava que Catherine sofria de um transtorno mental, mas o tribunal concluiu que ela tinha total controle sobre seus atos e, portanto, deveria ser responsabilizada por eles. A sentença foi dada em 8 de novembro de 2001, quando Catherine foi sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ela se tornou a primeira mulher na história da Austrália a receber uma pena de prisão perpétua, sem chance de liberdade. Catherine não demonstrou qualquer remorso por seus atos. Em vez de reconhecer a gravidade de seu crime, ela continuou alegando que era uma vítima e tentou apelar da sentença, afirmando que a pena de prisão perpétua era excessiva. Em 2006, ela fez uma tentativa de apelar da sentença, alegando que o castigo era severo demais para o que havia feito. No entanto, sua apelação foi rejeitada por unanimidade pelos juízes Peter McLean, Michael Adams e Megan Lamb, na Corte de Apelação Criminal de New South Wales. O juiz McLean, ao escrever seu julgamento, descreveu o crime de Catherine como horrível, quase além da compreensão em uma sociedade civilizada, e reafirmou que a decisão de mantê-la na prisão perpétua era a mais adequada. Apesar de sua sentença, Catherine continuou a recusar qualquer tipo de responsabilidade por suas ações. Ela ainda se recusava a admitir sua culpa, embora já estivesse cumprindo sua pena na prisão de segurança máxima. Nos anos seguintes, ela passou a ser conhecida como Nana entre as outras detentas, uma ironia considerando a gravidade de seus crimes. Surpreendentemente, Catherine tornou-se uma das prisioneiras mais populares e respeitadas, com muitas detentas considerando-a uma espécie de pacificadora dentro do presídio. Ela até assumiu o papel de organizadora de eventos para as prisioneiras, ganhando o carinho de muitas das companheiras de cela. Catherine, apesar de ser uma prisioneira de alto risco e classificada como categoria 4, o mais alto nível de segurança, nunca demonstrou qualquer tipo de violência dentro da prisão. Mesmo sendo considerada uma criminosa extremamente perigosa, ela foi vista por algumas detentas como alguém gentil, e nenhuma das outras presas parecia temê-la. Uma das colegas de prisão afirmou: "Nós a chamávamos de Nana. Ela era uma alma gentil e não uma criminosa. Ela é alguém que resolve os problemas antes que eles se tornem grandes, sem nunca se impor ou levantar a mão para ninguém."
Essa figura contraditória dentro do sistema penitenciário continuou a chocar aqueles que conheciam sua história, pois ela parecia, de certa forma, ter se tornado uma figura de respeito entre as prisioneiras. Entretanto, apesar de ser uma prisioneira respeitada na prisão, Catherine nunca será libertada. Ela foi colocada sob uma vigilância extrema, como uma das criminosas mais perigosas do país. Sua condenação e a natureza brutal de seu crime fizeram com que ela fosse permanentemente isolada da sociedade. Catherine está agora com mais de 60 anos, ainda cumprindo sua pena, sem qualquer perspectiva de liberdade. Sua história continua a ser lembrada como uma das mais terríveis da história criminal da Austrália. Catherine Knight permanece até hoje uma figura intrigante e aterradora na história criminal da Austrália. Seu caso não apenas chocou o país, mas também expôs as profundezas de um abuso psicológico e físico que ela sofreu ao longo de sua vida, moldando uma personalidade que seria capaz de cometer tamanha brutalidade. No entanto, a falta de remorso e a tentativa de manipular a narrativa, alegando ser uma vítima, tornaram claro que ela jamais assumiria a responsabilidade pelas suas ações. Catherine foi condenada e mantida sob custódia, cumprindo sua pena em uma prisão de segurança máxima, onde continua a viver em isolamento, longe da sociedade. Embora muitos considerem que sua pena é justa, outros ainda se perguntam se a ausência de uma explicação clara para sua violência representa um mistério psicológico sem solução. O que levou Catherine a cometer um crime tão cruel? Alguns acreditam que sua infância, marcada pelo abuso, a preparou para ser uma perpetradora, enquanto outros questionam até onde a psicopatia pode ter influenciado seus atos. De qualquer forma, sua história continuará a ser um exemplo de como traumas não tratados podem levar a consequências terríveis, não apenas para quem os sofre, mas também para os outros ao seu redor. Hoje, a história de Catherine Knight é lembrada como um dos casos mais horríveis de violência doméstica. Um crime que abalou a Austrália de uma maneira que ainda ressoa em muitas pessoas. Sua vida e seus crimes continuam a gerar debate, e sua prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional garantiu que ela nunca mais prejudique outra pessoa. Enquanto isso, o legado de sua crueldade permanece como uma advertência sobre os perigos de ignorar sinais de abuso e de não tratar adequadamente o sofrimento emocional e psicológico. Se você ficou chocado com essa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando relatos como esse. Ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem postados. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para mais atualizações e histórias impactantes.